Boa noite a todos. Nós vamos começar mais um episódio do nosso Filosofia, Vinho e Mineiridades. Antes, queremos cumprimentar aqueles que nos acompanham pela TV Cultura Mineira, de qualquer lugar que você esteja, seja muito bem-vindo, como se você estivesse conosco aqui nesse ambiente agradável, que é a Casa do Pi, em Santa Rita do Sapucaí. Hoje nós teremos a grande alegria de ter um convidado entre nós que, dentre tantas coisas, também é poeta. Então, eu vou começar a nossa fala recitando um poema do professor Ivon, que daqui a pouco nós iremos apresentá-lo dignamente. Então, atentos, ouçamos a poesia Eu Sou o Sonho. Eu sou o sonho de vida, a luz que não se apaga, um brilho que dança no tempo, onde o coração se afaga. Sou o riso, o verso, que o vento sussurra ao amanhecer. Sou o passo, sou a rima, que a terra insiste em escrever. Nos meus olhos o céu guarda estrelas que guiam o caminho. Cada pulsar do meu peito é um poema que não tem fim. Sou a alma que inspira, a vida que abraça, o sonho que perturba, a canção que nunca se cala. Então nós iniciamos com essa poesia do professor Ivon. Professor Ivon, seja muito bem-vindo ao nosso espaço de cultura, ao nosso espaço de reflexão e, sobretudo, ao nosso espaço de partilha da vida e do coração. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos que estão aqui. Estou vendo uma porção de gente aí que foram alunos meus, beleza. Então, fico muito contente. Posso me dirigir aos meus ex-alunos e fazer perguntas para eles, que eles vão responder. Que beleza. Eu não nasci em Santa Rita do Sapucaí. Eu nasci em Delfim Moreira. E vim para cá muito jovem. Vim para cá em 1953 para estudar onde hoje é o Inatel, era o IME, Instituto Moderno de Educação e Ensino. E aqui em Santa Rita eu fiquei conhecendo a mulher que ia ser a mãe dos meus 5 filhos, a avó dos meus 7 netos e a bisavó dos 13 bisnetos. Oh, que beleza! Então eu tenho aqui em Santa Rita do Sapucaí uma grande parte da minha vida, certo? Eu vou começar a minha fala com vocês, lembrando, a vocês que foram meus alunos, vão lembrar muito disso aí, sobre o que é a história. Lembro a vocês que eu colocava lá para vocês que história, causa, fato e consequência. Lembra disso, né? Pois bem, a história é essencialmente fatos. A história só lida com a verdade. Helena Stiger chegou a dizer o seguinte, que o historiador não é leitor de búzios. Ele tem que falar a verdade. Por que a verdade? Porque ele vai tratar com fatos. E hoje aqui, no nosso convívio aqui, no nosso bate-papo, bem descontraído, nós vamos lidar com fatos, essencialmente fatos. Obrigado. Eu quero apresentar para vocês esse último livro meu, Caminho Novo de Soledade de Itajubá. Soledade de Itajubá é um antigo nome de Delfim Moreira. Então, esse livro aqui fala sobre a história de Delfim Moreira, a prospecção do ouro para lá, por lá. É sobre esse livro que eu vou fazer a minha introdução a vocês.
Professor, antes de o senhor entrar nesse tema da Soledade de Itajubá, que é a Delfim Moreira, que é a parte onde o senhor nasceu, eu queria que o senhor narrasse para nós, para a gente ter uma imagem, já que o senhor veio de um outro lugar para cá, eu queria que o senhor descrevesse para nós um pouco da infância do senhor, para a gente tentar sentir esse sabor. Seus pais, o que se fazia ali, como que era essa casa, se reunia ao redor da mesa, eu quero saber, eu quero montar na minha cabeça um pouco dessa ideia da infância do senhor, se escutava o quê, ouvia música, o que é, eu quero voltar lá com o senhor. Me apertou agora. Então, tudo bom. Lá em Delfim Moreira, olha como Deus alinhava a vida da gente. Lá em Delfim Moreira, eu morava na rua Francisco Machado, 122. A mulher que ia ser minha esposa, Rita Seda, morava aqui na rua Coronel Francisco Palma, 244. O meu telefone lá em Delfim Moreira era 11. O dela aqui era 22. Ela está sempre por cima de mim, tá vendo? Vou contar a minha idade. Em setembro de 1935, o padre José Augusto de Carvalho, conhecido como Cônigo Carvalhinho, batizou a Rita aqui em Santa Rita do Sapucaí. No mesmo ano, em dezembro, ele me batizou em Delfim Moreira. Olha como vai sendo costurada a vida da gente, né? A gente fala assim, acaso, coisa, não é nada. É Deus que providencia tudo. Pois bem, eu morava lá em Delfim Moreira, nessa rua. Na minha época, era uma rua descalça, poeira, né? Eu ia para a escola a pé, descalço, pé no chão, mas eu tinha eu não sei como chama isso hoje, lá nós chamava de trarmeleira. É uma caixa de madeira que servia de pasta. A gente punha no ombro aqui, colocava os cadernos, mas a minha era cheia de bola de gude. Então eu ia correndo, né, para lá. Era uma beleza. Uma vez, eu estava voltando da aula, eu estudava na escola, no Grupo Escolar Marquês do Sapucaí. Eu estava voltando e a polícia ia levando um cara preso. E todos nós escondemos, de medo. A gente tinha medo de bandido. Hoje não tem medo de bandido, mas lá nós tínhamos. Eu encostei numa parede, numa porta. A hora que ele estava passando por mim, não sei por que o soldado fez essa pergunta. Perguntou para o cara, por que você fez isso? E o cara respondeu, eu fiz isso por minha livre e espontânea vontade. Que palavra bonita! Que frase linda! Gravei aquela frase, achei linda, nunca tinha visto isso. Lá um dia eu fiz uma arte e o meu pai falou, por que você fez isso? Beleza, eu empinei o peitinho assim, olhei para ele e falei assim, eu fiz por minha livre e espontânea vontade. A vontade nem saiu, porque o tapa no pé no ouvido foi não, sabe? Essa vida bucólica de Delfim Moreira me ensinou que descobrir o Brasil é doloroso, muito doloroso. Para baixo da nossa casa tinha uma rampa gramada,
pertencia ao meu pai. Eu costumava pegar uma tampa de canaça, que é canaça antiga, eu pegava a tampa dela e escorregava por lá. Eu tinha um companheirinho, que não saía lá de casa, era meu... A gente, quando é da mesma idade, fala que é malungo. Então, era um malungo meu. Aí, eu resolvi ser o Pedro Alves Cabral. Peguei uma vara, coloquei uma fronha na mamãe, subi na tampa da canaça e ele empurrou. Eu disse, beleza. Quando parou, a hora que eu desci, descalço, pisei no fundo de uma garrafa quebrada. Tem a cicatriz até hoje. Foi sangue por todo lado. Aí tiramos aquela fronha e amarramos no pé para subir. A mamãe chamou meu pai, que o meu pai era farmacêutico. Eu estudei farmácia para ficar dono da farmácia do papai. Né? Aí chega, né? Não, faça favor. Prossiga, deixa o coração falar. Lá de Delfim Moreira. Hoje eu amo Delfim Moreira, viu? São 3 cidades que estão no meu coração. Delfim Moreira, Santa Rita do Sapucaí e Cambuí. Cambuí? Cambuí. Mas por que Cambuí? Eu lecionei lá 7 anos. Então fiz uma amizade muito intensa lá em Cambuí. Certo? Tenho muitos amigos lá. Então faz parte. O senhor acabou de contar aí que na infância o senhor então estava fazendo uma espécie de interpretação do descobrimento do Brasil, já na infância, já havia uma paixão pela história aí, certamente das narrativas dos professores na escola. O seu professor de história certamente encantou o senhor, ou professora, não sei quem era, e o senhor então começa a se apaixonar pela história nesse momento? Não. Não. No curso primário não tinha uma coisa específica assim, não. Mas eu me apaixonei pela primeira professora minha. Eu olhava assim, parece que ela estava dando aula só para mim. Beleza. Nem sei o nome dela mais. Então foi essa. Mas a minha paixão por história foi aqui em Santa Rita. Depois eu fiz farmácia, fui trabalhar em Delfim Moreira, vim morar em Santa Rita. Aí comecei a lecionar lá no IME. Aí resolvi fazer história. Certo? Aí me apaixonei de uma vez. Por história, eu apaixonei mesmo, viu? Então, eu dou a minha vida pela história. E cavuco história em tudo que... coisas, né? Não me apaixonei tanto pela teologia, nem pela psicologia, mas pela história. Meu Deus do céu. E é por causa dessa paixão por história que eu tenho esses livros, tenho uma opção de artigos, tem um jornal aqui em Santa Rita, que tem uma paciência, o dono do jornal tem uma paciência comigo muito grande, sabe? O jornal chama-se Empório de Notícias. E o dono desse jornal tem uma paciência de receber os meus escritos, né? Às vezes ele acha ruim, não pode fazer isso, mas vamos fazer. Mas na história, olha, lá em Delfim Moreira, vamos pegar Delfim Moreira em 1700, aquela região lá, essa nossa região aqui, certo. 1700, era selva, mato, onça, lobo, cobra, tudo que é bicho. Vamos pegar essa situação. Foi quando se descobriu ouro lá em Ouro Preto, lá no Tripuí. Aí, todo mundo queria ouro. Antes daquela descoberta, o pessoal queria prender índio, prender isso para escravizar, prender bicho para tirar pele. Mas quando surgiu que tinha ouro em Minas Gerais,
aliás, aqui não era Charada, Minas Gerais, tinha ouro na mata, todo mundo queria. Eles saíam de Taubaté, iam até onde hoje é a cidade de Cruzeiro, subiam ali a garganta do Embaú, porque a cordilheira da Mantiqueira, ela vem alta, chega lá na garganta do Embaú, por isso que chama garganta do Embaú. Ela funila e depois sobe novamente. Então, a única passagem que tinha é por ali. Então, eles passaram por ali, os bandeirantes. Em 1822, Auguste Saint-Exupéry passou por ali. Certo? Desculpe. Estou lá na terra dos homens, meu Deus do céu. Estou voando. Auguste Saint-Hilaire. Auguste Saint-Hilaire passou por ali e descreveu como que eram aqueles precipícios terríveis. Imagine, na frente, escravos com facões, abrindo caminhos para eles passar. Frequentemente, aquele escravo era picado por cobras. Não tinha remédio, deixava para trás, jogava na ribanceira, no desfiladeiro. Ia seguindo. Eles faziam esse caminho entrando, Passa Quatro, Pouso Alto, Baipendi, até chegar em Ouro Preto, procurando ouro. Descobriram ouro em Baipendi, um pouco em Caxambu, mas muito pouco. Até que Miguel Garcia Velho, em 1722, teve uma ideia diferente. Se todo mundo está indo por aqui e não acha nada, é burrice ir por aqui. Aí ele pegou a esquerda, em Santana do Capivari, perto de Pouso Alto, ele desceu para a esquerda, passou pelos Marins, chegou num lugar, num córrego que recebeu o nome de Córrego Alegre. E ali ele descobriu ouro. E era bom ouro. Aí trouxe a família dele. Ele era casado com Helena Homem Pontes del Rey, filha do fundador de São João del Rei, filha dele. Ajudou muito nessa situação. Com a descoberta de ouro, o garimpo aumentou, veio muita gente. Mas houve um assassinato de um padre lá. Eles ficaram com medo daquele lugar ser amaldiçoado, saíram daquele lugar, desceram, passaram numa cachoeira que os índios chamavam de Itagiba. Itagiba significa água que cai da pedra. Para baixo dessa cachoeira, eles fizeram um assentamento que ficou chamado Descoberto de Itagiba. E por muito tempo o nome de Delfim Moreira foi descoberto de Itagiba. O nosso grande amigo aí, o Miguel Garcia Velho, para levar o ouro ia para Paraty. Então, tinha que sair o ouro de onde é Delfim Moreira, atravessar a Serra de Piquete, ir por Cunha até Taubaté, Paraty. Esse ficou chamado caminho. Acontece que, com a descoberta de ouro, o pessoal carregar ouro em animal, em bolsa, assim, deu bandido por todo lado. E a Serra da Mantiqueira, aqui nessa região, ficou chamada Serra dos Bandidos. Era terrível.
para acabar com esse ouro, foi montado um sistema de fiscalização chamado registros. Quando a gente vai para Piquete, quando a gente vai para Aparecida, no alto da serra, tem um restaurante, eu não sei o nome do restaurante hoje, eu acho que é Bandeira, sei lá. Ali existia um registro chamado Registro de Itagiba, também chamado, ou também Registro de Itajubá. O ouro, a pessoa ia com o ouro, ali o ouro era fiscalizado, pesado, contado, e já tirava ali a quinta parte para o rei. Aí, para fazer isso, tinha que ter policiamento. Descendo na serra, tinha outro registro, registro da Mantiqueira. E ali tinha um assentamento maior de soldados. Esse assentamento maior de soldados chamava-se Piquete. E aquela região era o registro de São Miguel Arcanjo, que depois se tornou registro de Piquete e depois a cidade de Piquete. Parar um pouco, estou falando muito. O senhor não está falando muito, não, o senhor está falando bem. Para acabar com os bandidos da Mantiqueira, foi feito patrulhamento. E uma das pessoas que patrulhou a Mantiqueira, patrulhou lá de Juiz de Fora, para ser Juiz de Fora, de Santos Dumont. Santos Dumont, na época, chamava Arraial de João Gomes. Depois Palmira, depois Santos Dumont. Lecionei lá também. Então, sempre de Palmira, Santos Dumont, para cá, é tudo bandido na Serra da Mantiqueira. E uma das pessoas que patrulhou ali chamava-se Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes. Foi um dos chefes do patrulhamento. Existe registro dele lá em ali perto, Rio Pomba, por ali fora, sabe? E existe um registro dele aqui em Soledade de Itajubá. Desceu uma caravana com o vice-governador Tiradentes, Cláudio Manuel da Costa, e vieram a Santana do Sapucaí, hoje é Silvianópolis. Ali tinha uma mineração. O ouro de Silvianópolis passava por hoje é Pouso Alegre, tinha um registro em Ouro Fino e seguia por lá fora. Eles vieram patrulhar ali, pegaram o rio Sapucaí e ficaram sabendo que tinha ouro lá nas cabeceiras. Então, eles subiram o rio Sapucaí até Delfim Moreira. Os índios chamavam o rio de Sapucaí porque ele tinha muitas cachoeiras. E essas cachoeiras, o barulho delas, Sapucaí significa rio que chora. Aliás, a Serra da Mantiqueira era chamada Mantiquir, porque era chamada Serra que Chora. Há uma lenda muito bonita disso aí, de um índio que apaixonou pela lua, foi enterrado, aí ele era muito bonito, sabe? Igual nós aí, todo mundo bonito. Aí as mulheres ficavam chorando muito por causa dele e deu uma origem, uma opção de rios da Mantiqueira. Tá ótimo.
Bom, então nós temos aí. Não se preocupe, deixa rolar. Nós temos aí o senhor narrando para nós um pouco da história. Não, sabe que eu falo demais. Tanto que o Carlos publicou um artigo meu, o Ivon, eu falo demais. Eu li. Você viu, né? E depois ele falou que eu sou... bom, vamos ficar quieto. Bom, o senhor passou um pouco por Soledade de Itajubá, que é Delfim Moreira, que é o primeiro nome de Delfim Moreira, narrou um pouco da história da busca pelo ouro, e nós queremos, então, chegar um pouco perto da história que nós temos aqui, de Santa Rita do Sapucaí, como que essa cidade se constituiu e se tornou o que é hoje, inclusive amada pelo senhor. Então, vamos passar por aí. A minha vida, aí é coisa bem particular, e está muito ligada. Delfim Moreira, Santa Rita do Sapucaí, por causa da minha família, por causa da minha esposa, meus filhos, né? Eu comecei falando de história, porque história é o registro de fatos. Ela trabalha com fatos, não trabalha com imaginação, com mentira. Muitas vezes, o historiador, ele tem a liberdade de pegar um fato e descrever o fato de acordo com a emoção dele, com a cultura dele. Por isso que existe várias traduções, várias versões, várias ideias sobre a história. Mas isso é muito simples. Nós estamos aqui, olha que beleza que está aqui. Se cada um de nós descrever um desses pratos, ninguém vai descrever igual. É o mesmo prato, vai descrever o prato como é, mas cada um vai descrever de acordo com a sua formação, com a sua cultura, com a sua formação. Assim é a história. Pega-se o mesmo fato e vai modificando. Alguns até chegaram a pegar a história e modificar a história. Há muito tempo, houve um homem chamado Joaquim Norberto, que escreveu a história do Brasil. Ele escreveu a história do Brasil na época em que Dom Pedro era imperador do Brasil. Para agradar Dom Pedro, ele achou que tinha que falar mal de Tiradentes. Então ele desceu a linha no Tiradentes. Inventou coisas, e essas coisas foram passando. O perigo é isso aí, não procurar fontes históricas. Contentar com o que alguém disse e vai passando. Mais tarde, descobrindo-se o alto da Inconfidência, o alto da Devassa, Inconfidência, chegou-se à verdade. Por que eu digo isso? Porque eu vou conversar com vocês sobre uma questão que me lembra muito a cidade de Santa Rita do Sapucaí. É a história de Genoveva da Fonseca e de Manuel da Fonseca. A história, obrigado, está contada nesse livro aqui, Pioneiros Visionários. São 100 primeiros anos de Santa Rita do Sapucaí. Houve uma época em que Santa Rita do Sapucaí existia 5 grandes sesmarias. 7 grandes sesmarias. O nosso amigo Zé Procópio viajou por toda essa região, fotografando
e escreveu um livro chamado Santa Rita, 200 anos atrás. Localizou todas as Sesmarias. Nessa época das Sesmarias, um casal de português, Manuel José da Fonseca e Janalbeba da Fonseca, moravam em Baipendi, onde eles tinham uma vendinha. E eles tinham parente aqui, onde hoje é a Faisqueira, em Pouso Alegre. Eles desceram, ele e ela, e o filho Antônio, desceram para ir na Faisqueira. Um dos donos, eu digo donos, porque ele era o que mais representa Santa Rita naquela época, é o capitão Brás Fernandes Ribas. Ele tinha a Sesmaria dele, é a Sesmaria do Vintém. Vintém de baixo e Vintém de cima. É enorme. Mas a casa dele, a residência, era no Vintém de baixo. Ele tinha prerrogação de ter uma pia batismal. Em casa? Em casa. Coisa interessante isso. Para ver como esse homem tinha influência. O padre de Santa Catarina, hoje na Tércia, vinha a cavalo, essas desobrigas, né? Tinha época de desobrigas. Desobrigas era o padre visitar o meio rural em certas épocas para celebrar missa, celebrar casamento, batizado, confissão, não era isso? Era chamada desobriga. Então ele vinha, ficava na casa do Brás Fernandes Ribas. Janalbeba, tem tanta Genoveva por aí que, sem querer, onde eu falar Genoveva, se eu esquecer, vocês leem Janalbeba, certo? Eles vieram, e o homem já era uma certa idade, não é como a minha não, um pouco mais, um pouco menos, mas ele ficou doente. Eles pararam na casa do Brás, ficaram ali. Aí o Brás tinha um oratório, uma sala onde celebrava a missa, onde fazia batizado, onde fazia casamento, era uma sala grande, com um oratório. E nesse oratório tinha uma imagem de Santa Rita. Uma Santa Ritazinha barroca, conhece? Gordinha, né? É, gordinha. Está aqui na sacristia, né? Está aqui na igreja. Essa imagem era de Brás Fernandes Ribas. E aí, ela fez uma promessa para a santa, que se o marido dela sarasse, ela pensou bem, ia dar terra. Era muito comum na época doação de terra para santos. Quem passa por Paraisópolis, descendo Paraisópolis, tem à direita uma fazenda chamada Fazenda da Santa. O proprietário doou aquela terra para Nossa Senhora Aparecida, não é isso? Bastante terra, inclusive. E é bastante terra. Bastante terra. Então era muito comum isso. Só que as terras de Santa Rita, que hoje Santa Rita, já tudo tinha dono. Como é que ele ia doar? Aqui onde nós estamos, subindo Rua Nova, não tinha dono. Lá, subindo os Marques, lá no Santana, não tinha dono. Por quê? E o resto? Daqui, a vargem todinha era brejo. Brejo. Então ninguém queria. Todos tinham terra fértil. Para que é brejo, meu Deus?
Pois ela deu esse brejo para a santa. 7 alqueires de brejo. Quando eu vim para Santa Rita estudar, lá onde hoje é a FAI, existia uma lagoa, é chamada Lagoa do Bicho. O pessoal, já naquela época, dizia que ali era lugar de índios. E era chamada Lagoa do Bicho, porque na cultura dos índios, eles diziam que ali existia uma cobra enorme. Sempre tem essa cobra, né? Lá em Delfim Moreira, na cachoeira de Itagiba, o pessoal falou que lá tinha uma cobra, tinha uma deusa do ouro, e quem passasse lá, que à meia-noite, olha só, que à meia-noite a água congelava. Os pássaros já estavam dormindo, não. Os animais ficavam parados. A natureza todinha congelava à meia-noite. Única pessoa, ou único ente que tinha movimento era a deusa das águas. Era assim, né? E que aqui, na Lagoa do Bicho, tinha uma cobra enorme, que de vez em quando ela se movia, a água saía para fora e dava enchente em Santa Rita. É assim que eles explicavam as enchentes. É mitológico, né? É um modo de explicar as enchentes. É um modo de modificar. Pois bem, aí ela doou essa terra. Ela era analfabeta, o marido analfabeto. Quem lavrou essa escritura foi Braz Fernandes Ribas. E ele assinou por elas, os outros fazendeiros que estavam aqui assinaram. Então foi dado essa terra para a santa. Isso foi em 1821. 21 que eles chegaram. Em 1824, eles fizeram a primeira igrejinha, de pau a pique. E trouxeram a santa lá, aqui, a igrejinha era aqui. A igrejinha era nesse exato lugar que nós temos aqui o santuário no centro. É considerada a primeira festa de Santa Rita. Levou um dia para sair lá de Vintém, ali onde hoje é aquele negócio de churrasco que tem lá, como é que chama? Hã? Depois do EPA, lá embaixo, como que chama aquele restaurante que tem lá? É. Pesqueiro Tô à Toa? Tô à toa. Foi lá. Lá era, mais ou menos naquela região, era a casa do Ribas. Vieram um dia de lá até aqui. Por que isso? O registro histórico, que tem isso aí, e tem esse registro também, que um amigo daqui de Santa Rita escreveu, está no Correio do Sul, contando essa história, que todo mundo queria que parasse a santa, para a santa benzer, para eles passar a mão, levar. Então a santa já tinha fama ou já tinha fama? E esse lugarejo chamava como? Era Santa Rita já? Não era, né? Não. Aqui, o primeiro nome que vai aparecer aqui para Santa Rita é dado nessa escritura. Santa Rita do Mosquito. Santa Rita do Mosquito. Por causa do córrego do Mosquito. Mais tarde, passou a ser Santa Rita da Boa Vista. Deixa eu ver se eu lembro a minha cola aqui. Não está a cola aqui.
Em 1824, que deve ser mais ou menos 1828, o padre Atanásio Cruz, que era pároco na Tércia, associar na Tércia com Santa Rita, com Santa Catarina, me dá uma certa dificuldade, né? Você sabe que Santa Catarina mudou de nome por causa do estado de Santa Catarina, porque muita coisa que era despachada aqui para Santa Catarina ia parar para lá. Aí eles reuniram, e eles são pessoas cultas, eles reuniram e viram que Luiz de Camões fez uma homenagem a Catarina, fazendo o nome dela como Natércia. Aí eles fizeram o nome de Natércia, retirado de Camões. Está lendo isso aí. Ele conta, eu acho que eu tenho aqui. Tem. Não é isso, não. Ele conta o seguinte. Eu vou ler o que escreveu o padre. Nas 2 vezes em que ali preguei, sendo já o pároco, o padre Joaquim Firmino Gonçalves Curimbaba. Tem o retrato dele aí, né? Hospedei-me em casa do capitão Brás, não só por termos sido os criadores do lugar, olha só, palavra dele, somos os criadores do lugar, e pode ser que por esse princípio o senhor Dom Frei José, de gloriosa recordação, o obsequiasse com a graça de Pia Bastimal. Tá. Então, o padre já considerava que ele e Brás Ribas eram os criadores da cidade. Não tira-se o mérito da doação de terra. Houve essa doação. Mas Genoveva, como eles foram para onde é hoje, Pouso Alegre, depois voltaram para Baipendi. Tem filhos dele que nasceram lá em Pouso Alegre. Não sei se foi o Carlos ou se foi o Neco que colocou isso, fez a pesquisa. Foi você, Carlos? Neco. O Neco fez a pesquisa dos filhos de Genoveva que nasceram lá em Pouso Alegre, mas aqui em Santa Rita não tem nada sobre eles. Só o nome de rua. Um detalhe. Brás Fernandes Ribas foi enterrado na igreja. Foi enterrado aqui na igreja. A igreja era maior. Daquela de taipa, coisa, foi aumentando as pessoas, construíram-se casas, então passou a ser um arraial. Depois, mais tarde, uma vila. Depois, mais tarde, uma cidade. Uma cidade tão querida, Santa Rita, mas tão querida. Pode finalizar a fala do senhor, essa fala. É uma cidade tão querida que foi de uma época que ela foi disputada. Passou a ser chamada Santa Rita das Petecas. Todos conhecem essa história, não conhecem? Da Santa Rita das Petecas? Não? Eu nunca ouvi falar Santa Rita das Petecas. Pelo seguinte, em 1839, ela pertencia à Campanha. Em 1846, ela passou a pertencer a Pouso Alegre. Em 1852,
ela passou a pertencer a Itajubá. Calma, foi só no início do ano. Na metade do ano, ela passou a pertencer a Pouso Alegre outra vez. Outra vez requisitou Santa Rita. Mas em 1870, ela volta a pertencer a Itajubá. Em 1874, ela vem para Pouso Alegre. E depois, novamente, para Itajubá. Ixi. Aí, em 1889, Santa Rita ficou como Santa Rita mesmo. Por causa da situação, pertence aqui, pertence ali, pertence aqui, vai e volta, ela ficou com o nome, o apelido de Santa Rita das Petecas. Não para de lugar nenhum. Alguns fatos curiosos que eu tenho que contar. Posso contar? Claro. Existiu aqui em Santa Rita um homem chamado Capitão João Antônio Dias. A rua dele é aqui em cima. Ele era tropeiro. Fazia o comércio, saindo daqui de Santa Rita até Paraty. Longe demais, longe. Ele tinha que atravessar o rio. Ele pegou e construiu uma ponte. A ponte era de quem? Capitão João Antônio Dias. Pois cancela. Quer passar na ponte? Paga. Poxa, era pedágio já. Pedágio. Foi o primeiro pedágio de Minas Gerais. Não sei se é o primeiro do Brasil, não. Mas de Minas Gerais é o primeiro pedágio. Pioneirismo de Santa Rita, filho. Minas Gerais já se destacava em pegar dinheiro dos outros. Pioneirismo de Santa Rita. Esse João Antônio Dias, numa das viagens dele de volta de Paraty, ele, para descansar um animal, desceu do animal, foi andando, pisou num buraco, torceu o pé. Onde que ele estava? Em Soledade de Itajubá. Aí ele foi socorrido lá na casa. Aí ele ficou gostando da menina. O pessoal de Delfim Moreira, tudo bonito. Então, acabou casando com ela. Dona Mariinha casou com ela. Onde que está sepultado o capitão João Antônio Dias? Cemitério de Delfim Moreira. Está lá na entrada do cemitério, já um túmulo já detonado. Sabe? Mais um pioneirismo de Santa Rita. Eu gosto desse pioneirismo. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel aboliu a escravidão no Brasil. No dia 18 de março de 1888, 2 meses antes, 13 fazendeiros de Santa Rita se reuniram, lavraram uma ata e aboliram os escravos. Olha. Abolição total. 2 meses antes da princesa Isabel. O jornal Correio do Sul traz essa notícia e diz o seguinte, que os fazendeiros deram liberdade e agora o que vai fazer com esse pessoal? Eles não queriam saber de empregar, não. Já trabalhei demais. Diz ele que durante uma semana só se ouvia o barulho do caxambu.
Nunca soube. Lá em Delfim Moreira tem um bairro chamado Caxambu. Mas já viu Caxambu? Acho que não. Não. Já viu, sim. Eu sei uma música que fala sobre... Olha, vamos na dança do Caxambu, mas não sei o que é. Eu fui conhecer Caxambu nessa última viagem que eu fiz a Ouro Preto. Caxambu é um instrumento de tipo bater. Um atabaque. Ele é de madeira, recoberto com couro, e ali fica batendo. É o Caxambu. Meu Deus, já conheci, mas não com esse nome, né? E aí o que os fazendeiros fizeram? Doaram um monte para os escravos fazer ex-escravos, né? É isso, os libertos, fazer a casa deles. Qual a primeira coisa que esses libertos fizeram? Uma igreja. Uma igreja para Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário é sempre a padroeira dos escravos. Em Tiradentes, eu visitei a igreja de Nossa Senhora dos Escravos. O nome é Nossa Senhora dos Escravos dos Pretos, é o nome. Ela foi construída à noite, porque os escravos não podiam estavam sempre trabalhando. À noite eles faziam turnos e construíram a igreja. Os anjos da igreja são todos de olho fechado. Por quê? Foram feitos à noite. Olha que simbolismo. Eles trabalhavam fazendo igreja para os brancos. Aprenderam a fazer. Fizeram para eles. Eles trabalhavam nas minas. Rapavam o ouro nas minas, passavam no cabelo. Tinha uma pia com água e deixava o ouro ali. Tem uma lenda, não é lenda, é lenda, folclore, sei lá em Tiradentes, que fala assim, hoje eu lavei a égua. Já ouviu falar isso? Já. Já ouviu falar? Todo mundo sabe por quê? As éguas eram um animal que ia trabalhar com eles nas mineração. Eles passavam barro, lama, na pele da égua e punha ouro. Certo? Ou então punha ouro no pelo e punha o barro por cima para esconder. Aí chegavam lá, onde lavava a égua, pegava o ouro. Hoje eu lavei a égua, foi muito bom lavar a égua hoje. Depois de construída a igreja Nossa Senhora do Rosário, eles fizeram a casa deles. E aí esse monte ficou chamado Rua Nova. Todos conhecem. Você já fez uma reportagem por lá, né? Até você levou uma pessoa muito importante nessa reportagem. Então, o bairro de Rua Nova tem origem em 1888, a partir de 18 de março. Não podemos esquecer essa data. Santa Rita é a cidade dos pioneiros. E véspera de São José, né? Hã? Véspera da festa de São José. 18. Professor, nós vamos chegando ao fim desse bloco. Nós vamos fazer um intervalo e depois nós vamos voltar com as considerações finais. E vale a pena a gente encerrar esse bloco com a reflexão que é própria da história. O professor misturou um pouco da história dele com a história tanto de Delfim Moreira, a Soledade de Itajubá, também de Santa Rita e de outros lugarejos que nós temos em Minas Gerais. E tudo isso construído ao longo de anos de reflexão, de estudo, de pesquisa, de observação e de um olhar voltado sempre para si mesmo e para o outro, né? E para a realidade que o cerca. Enquanto o senhor falava, eu ficava pensando da semelhança que há da filosofia
e da história enquanto disciplina? Porque a história busca os fatos enquanto verdade e, como o senhor disse, vai narrar cada um segundo as percepções pessoais, mas a verdade continua ali intacta. E a filosofia é a busca da verdade como um modo de encontrar sentido para as coisas, né? Não é uma verdade absoluta, porque a verdade não é minha nem sua, para que seja minha ou sua, mas é um modo de buscar a verdade enquanto uma promotora de sentido para aquilo que nós fazemos, que é existir. Nós precisamos significar isso. A história também é um modo de significar a existência, né? Se nós deixamos de contar a história, nós perdemos a nossa identidade enquanto povo, enquanto pessoas que comungam de ideais dentro da nossa sociedade. E talvez a grande crise, vamos deixar essa interrogação para o próximo bloco, mas talvez uma das grandes crises que nós enfrentamos enquanto povo brasileiro é a falta de memória histórica. Nós não temos memória histórica e quando temos baseada em mentiras, não em fatos reais. Eu não queria entrar nesse problema de memória histórica aqui em Santa Rita, não. É um problema. O senhor pode entrar assim que nós gostamos de problema. Nós estamos aqui para isso. Tá bom? Nós vamos, então, fazer um intervalo para que nós saborearmos aí a comida do Wagner e também bater um papo nas mesas e elaborar perguntas para que nós façamos ao professor Ivon no segundo bloco. E você que está de casa também, prepara a sua comida, liga no iFood e fica com a gente que a gente volta daqui a pouco. Até mais.